Querida igreja, todo ano nós temos um ciclo na igreja que é conhecido como a Quaresma. São 40 dias especiais onde a igreja reflete sobre as provações, as tentações, sobre a perseverança na fé, e existem alguns costumes em torno dessa Quaresma. E é importante a gente entender o que é a Quaresma, qual a importância dela na nossa vida. Primeira coisa, sobre o que é a Quaresma. Bem, gente, a Quaresma não está escrito na Bíblia, vocês agora vão guardar, celebrar a Quaresma. Não tem isso na Bíblia. A Quaresma foi um costume que surgiu dentro da igreja cristã. Pelo seguinte, no ano 325, depois do nascimento de Jesus, a igreja fez uma reunião na cidade de Niceia. E ali pela primeira vez foi falado nessa palavra 40 dias especiais dentro da igreja. Era um período onde havia uns candidatos que iriam ser batizados no domingo da Páscoa, né? E eles eram então observados durante 40 dias, passado por uma avaliação que acontecia no domingo ali, no dia da Páscoa, e então eles passavam por uma avaliação e nesses 40 dias eles eram observados, a fé deles, o jeito deles viverem, então para eles serem batizados e fazerem parte da igreja cristã. E assim começou esse período de 40 dias especiais na vida da igreja. Depois, esse período foi assim sendo relacionado com outros acontecimentos bíblicos. Por exemplo, Jesus foi tentado 40 dias no deserto. O povo de Deus andou 40 anos também no deserto, que ali o deserto sempre lembra a prova, a luta, né? A tentação de Jesus, o povo de Deus também sendo provado no deserto. Então, esse período de 40 dias de preparação dos catecúmenos, dos candidatos para serem membros da igreja, eles foram sendo relacionados com esses períodos bíblicos e passou na igreja a serem usados como um tempo de preparo especial na nossa peregrinação neste mundo, como um deserto em direção à Pátria Celeste. Então, assim, a Quaresma é um período de 40 dias onde nós somos chamados a olhar para a nossa fé e viver a nossa fé buscando dentro do nosso coração, baseado na palavra de Deus, uma vida de consagração, de dedicação ao Senhor nosso Deus. Com o tempo, a igreja foi agregando alguns costumes, foi colocando alguns costumes na prática da Quaresma, né? Até mesmo passou a ser meio que lei que você na Quaresma não podia fazer certas coisas, você deveria fazer jejum, se tornou uma coisa meio que obrigatória. E as pessoas nesses 40 dias então passaram a ser privados de comer carne, né? Tanto é que surgiu aquele costume de comer peixe ali na Sexta-feira Santa. Tudo isso são costumes da igreja. Não está lá na Bíblia que você não pode comer carne, ou que você não pode vestir uma determinada roupa, isso ou aquilo, ou de repente ir num momento onde tenha uma alegria maior. Isso é uma tradição, um costume da igreja que pode ser observado? Pode. Pode também ser deixado. Quem não observa não pode ser condenado. É preciso que tenha o respeito. Você não estará pecando se você comer uma carne na Quaresma. Tanto é que a igreja luterana não coloca isso como lei. Não coloca isso como lei. Nós podemos comer carne durante a Quaresma, né? E o que nós trabalhamos muito é a questão da vida espiritual, de uma relação da nossa fé com Deus e de uma avaliação maior da nossa vida cristã. São 40 dias onde Jesus foi tentado, onde nós olhamos para a nossa vida, as tentações e provações que nós passamos, e nós buscamos na palavra de Deus a força para sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, aí entra a oração, a leitura da palavra de Deus. Muitos têm a prática do jejum, que não é errada, é bíblica, pode ser feita, não como uma obra que agora eu vou me gloriar porque eu fiz jejum, não, mas como um instrumento, uma maneira, um recurso para que eu possa estar mais conectado, mais ligado a Deus em pensamentos e também em atitudes. E aí a igreja então celebra esses 40 dias e neles se prepara para a celebração da vida, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos os domingos, né, então, que nós vamos estar dentro da Quaresma, sempre estar lembrando dessa vida que veio em Cristo. A Quaresma sempre nos leva para Jesus,
porque Jesus é o mais importante na nossa vida. Eu convido você também para passarmos por estes 40 dias em espírito de oração, em espírito de devoção, também participando na vida da comunidade, nos cultos, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo em Deus a força por meio da sua palavra para nós sermos fiéis até o fim da nossa vida, na certeza de que passamos por provações, passamos por tentações, mas Jesus venceu. E nós em Jesus também somos mais do que vencedores. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida também na Quaresma.